Olá, pessoal! Gente, a minha voz voltou, não acredito! Apesar de que a minha intérprete, Ghost, do outro lado do mundo, está aqui. Rosana Mello, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Boa tarde, Kalina. Boa tarde! É um grande prazer estar de volta aqui. Ainda bem que hoje não vou precisar de ficar interpretando você, né? Hoje sua voz voltou, mas Graças a hoje Deus. porque é insubstituível. Oh, Jesus Cristo! A Rosana pintou e bordou e foi ótimo. Adorei o programa, adorei. Gente, nós estamos aqui hoje com o Regis Varão. Ele é economista e mentor financeiro, trabalhou no Banco Central há muitos anos e hoje ajuda as pessoas aí a equilibrar a saúde financeira. Afinal de contas, para a gente ter qualidade de vida, o nosso bolso também tem que ser saudável, né? Boa tarde, Regis, tudo bem? Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós agradecemos demais a sua vinda, porque, afinal de contas, a gente fala aqui, a gente traz psicólogo, a gente traz psiquiatra, a gente fala de gente o tempo todo, mas, né, a gente precisa de ter saúde financeira para ter tranquilidade, calma, né, para ter qualidade de vida, não é isso, Rosana? É verdade. A saúde financeira, ela é essencial para a qualidade de vida da família. Eu sei disso porque eu passei exatamente por isso. Eu tive que redefinir a qualidade financeira da minha família. Não sei se é exatamente esse termo que a gente usa, né? Mas eu, de uma forma muito instintiva, e não tive auxílio na época, eu tive que fazer toda a gestão financeira da minha família para resgatar a qualidade de vida. E isso, para mim, me trouxe, hoje em dia, muitos ganhos que eu levo para a minha família. Muito bacana. Então, Regis, nós te agradecemos de todo o coração, sua prestatividade de estar aqui nos ensinando, né? Tem muita coisa para nos ensinar. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Como é que você foi parar num mentoring aí pessoal financeiro? Como é que foi isso? Bem, no final dos anos 90, foi publicado no Brasil um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. E eu comprei esse livro e a partir daí eu comecei a me interessar pela área de finanças pessoais. Até porque eu já dava aula em curso superior e eu sofria muito assédio das pessoas no sentido de perguntas que eu achava um pouco elementar para o pessoal naquele nível universitário, né? E também no ambiente de trabalho, muitas pessoas tinham dúvidas. Coisas que eu achava assim muito simples, como a diferença entre taxa de juros simples, taxa de juros compostas, taxa de câmbio, o significado da taxa de câmbio. Isso fez com que eu desenvolvesse, começasse a me dedicar mais tempo às finanças pessoais como uma maneira de ajudar as pessoas. Muito legal, muito bacana. E então esse livro foi lançado no Brasil em torno de 2000, não foi isso? Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 97, ele chegou no Brasil em 2000, depois teve independência financeira, que foi no ano seguinte lá nos Estados Unidos, chegou em 2001 aqui no Brasil. E o que te despertou? Assim, antes de eu te fazer a pergunta, já que nós falamos sobre o livro, tem um videozinho que mostra um pouquinho o que o livro aborda, então eu vou pedir para passar esse vídeo. O autor desse livro, quando era ainda criança, teve a grande sorte de ter duas pessoas nas quais ele poderia chamar de pai. Um era seu verdadeiro pai, um típico trabalhador de classe média. Ele se formou na faculdade e trabalha para o governo, num trabalho estável e bom, mas que é chamado de pai pobre, pois passou dificuldades financeiras depois de se aposentar. O outro, na verdade, era o pai do seu melhor amigo, um pai meio fora do padrão, que não chegou nem no ensino médio, mas que era empreendedor, já tinha alguns negócios e que futuramente viria a ser uma das pessoas mais ricas do estado do Havaí. Kiyosaki recebia a instrução desses dois pais e diz que muito da riqueza que ele tem hoje
é por causa do ensinamento que recebeu, principalmente a vinda de seu pai rico. Eu não tive esse pai rico, e se você também não nasceu entre os 1% mais ricos do país, é bem provável que não. Então, vamos aprender com Kiyosaki. Por sorte, ele resolveu escrever um livro, que para mim foi um dos mais importantes livros que li, e é sobre esses ensinamentos que iremos conversar. Precisamos ter nas nossas cabeças que existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro e duas de perder. Você coloca dinheiro no seu bolso por conta do seu trabalho, em forma de salário, que é a primeira fonte de renda, ou quando tem algo como um aluguel de uma casa, juros de poupança ou algum outro investimento, que no livro é chamado de ativo. Guarde bem esse nome, viu? E que acaba gerando mais renda para você, fazendo você ganhar dinheiro sem sair do lugar. Imagine pessoas sentadas em um sofá, sem fazer nada, mas ganhando dinheiro, pois de alguma forma investiram o dinheiro delas em algo que faz gerar ainda mais renda. Você queria ser uma delas? Em contrapartida, você fica sem dinheiro no bolso quando tem muitas despesas, gastos com alimentação, saúde, educação ou festas. E também existem os passivos, quando você possui algo que tira seu dinheiro todos os meses, que acontece quando você tem um carro e precisa pagar impostos ou colocar gasolina, ou fazer manutenção. Se tem um celular, gasta dinheiro com plano. Isso gera ainda mais despesas. Esses são conceitos relativamente simples, mas diferenciar um do outro é o primeiro passo que diferencia os ricos dos outros. Resumindo, a diferença entre o ativo e o passivo é: o ativo coloca dinheiro no seu bolso, enquanto o passivo tira dinheiro do seu bolso. Você precisa saber que o dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, como é o caso da grande maioria da população, o mais provável e o que eu sempre vejo acontecendo é que esse aumento do dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Se a pessoa ganha 1.000, gasta 1.000. Se ganha 5.000, gasta 5.000 e por aí vai. O que falta na educação não é saber como ganhar mais dinheiro, mas sim como gastá-lo, o que fazer depois de tê-lo ganho. A classe baixa só tem despesas, os ricos cultivam os ativos e a classe média compra passivos, pensando ser ativos. Um dos conselhos financeiros que eu mais ouvi na minha vida foi esse: junte dinheiro e compre uma casa. Ou, faça que nem fulano, compre várias casas de aluguel e depois pare de trabalhar. Mas espera aí, se eu comprasse uma casa, ela seria um ativo ou um passivo? Depende. Uma casa gera manutenções e alguns impostos. Ela só se torna um bem ou um ativo se o que você ganha com aluguel ou sua valorização ultrapassar os valores de passivo. Então, antes de sair dando esse conselho ou tomar essa atitude, coloque isso na balança e veja se realmente a casa pode ser considerada um bom investimento. Estou falando aqui, mas até agora não respondi a pergunta: como ficar rico? Para ficar rico, e logicamente permanecer rico, ou você nasce muito rico, ou você precisa saber formas de ganhar mais do que gasta. Ou seja, ou precisa ganhar mais no trabalho, ou precisa aumentar sua renda com a aquisição dos famosos ativos. Acompanhe aqui comigo, vamos pensar um pouco. Imagine que em uma situação hipotética, você trabalha em uma fazenda, arando terra e que ganhe R$5 por hora. Você acorda de manhã e trabalha durante 8 horas, ganha seus R$40 e volta para casa feliz. Um dia, você percebe que está ganhando muito pouco e decide, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 12 e fica feliz quando seu patrão te dá os R$60. Mas mesmo assim, você ainda precisa mais. Aí, você trabalha 16 horas por dia para poder ganhar os R$80. Chega um ponto que ou seu corpo não aguenta ou você não tem mais tempo. O tempo é um recurso limitado. Um dos melhores conselhos que já recebi foi de sempre usar ele sabiamente. Mas o que fazer para ganhar mais dinheiro? Você pensa bastante e tem uma ideia. Você conversa com seu patrão e fala que não quer mais ganhar por hora trabalhada, mas sim por terreno arado.
Ele concorda e aí você chama seu amigo, que está desempregado, para trabalhar com você. Oferece um salário menor que o seu, o que faz com que você receba R$ 1 por cada hora que seu amigo trabalhe. Assim, se você trabalhar 8 horas, você chega no final do dia com seus R$ 40, mas agora recebe mais 8 através do seu amigo. Se ao invés de ter chamado apenas um, tivesse chamado 5 amigos, você teria recebido mais R$ 40, ou seja, com o mesmo tempo gasto, você duplicou seu pagamento. Agora, você consegue fazer mais em menos tempo. O exemplo foi simples até demais, e na vida real pode não ser tão fácil assim, mas o que quero mostrar é que você pode querer trabalhar muito para ter um salário altíssimo, mas se não for um dos astros dos esportes ou uma estrela de cinema, dificilmente vai ficar rico assim. O que se precisa fazer é pensar que nem os ricos. E como é que os ricos pensam? Ricos se esforçam cada vez mais para aumentar a coluna de ativos. Eles usam o dinheiro para abrir negócios, investir, comprar imóveis e por aí vai. Com o tempo, eles têm uma grande quantia de renda gerada sem nenhum esforço adicional. E é nesse momento que começam a usar o dinheiro para comprar os melhores carros, as melhores motos e outros luxos. Enquanto isso, os outros fazem o caminho inverso. Se importam primeiro ou somente com os passivos, ou seja, querem ter os melhores celulares, os melhores carros e pagam fortunas nas suas casas, deixando os ativos todos de lado, passando a serem reféns dos seus trabalhos. A prioridade dos ricos são os ativos, dos outros é o passivo. A grande sacada aqui é entender que você não deve trabalhar pelo dinheiro, mas em aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto eu falo aqui, talvez possa parecer que eu esteja dizendo que seja fácil, mas não se deixe enganar. Se fosse fácil, todos seríamos ricos. Gastar dinheiro é muito mais fácil do que investir, e é esse o motivo de existir tão poucos ricos. O que quero mostrar é que existe um mundo melhor do que aquele que passa na televisão, onde pessoas só são felizes se matando no trabalho durante horas e mais horas para gastar seu pouco tempo livre fazendo shopping, comprando carros e se endividando mais ainda, virando escravos do consumismo. Muita gente vai para as escolas e quando se gradua, nunca mais estuda. Mas aprender como fazer o dinheiro trabalhar para você, esse é um estudo para toda a vida. Rapidinho aqui, pessoal. Queria agradecer a todos os inscritos no meu canal por acompanharem e compartilharem meus vídeos com os amigos e sempre deixarem aquele joinha que ajuda muito na divulgação. Eita, que desafio fazer o dinheiro trabalhar pra gente, hein? Quero saber como é que eu faço, hein, Regis? Eu quero ficar rica, tá? Por favor. Disciplina. Regis, antes, o que que te despertou? O que que fez com que você tivesse essa vontade, né, de seguir essa linha de finanças pessoais? Olha, eu já, no final da década de 90, eu já comecei a me dedicar a finanças pessoais. Paralelamente ao meu trabalho no Banco Central como economista. Então, no início do governo Lula, no governo Lula, exatamente, não me lembro exatamente o período, houve um estímulo muito grande ao consumo. E eu conversei com os colegas meus lá no banco. Cara, isso vai dar confusão. Esse negócio de consumir, porque eu nunca vi ninguém estimular tanto o consumo. E você vê nisso por exemplo, em alguns pequenos bancos na época que se transformaram em bancos médios e grandes, Sim. só trabalhando com consignado. Foi. Algumas linhas de crédito direcionado ao consumo. Eu conheço gente que ficou muito bem trabalhando só com consignado. E isso, Até hoje. Rica, né? tem um preço. Claro. E eu imaginei que, disse, olha, nesse período eu já estudava finanças pessoais há algum tempo e decidi, quando me aposentasse, continuar trabalhando com finanças pessoais, porque isso realmente era questão de poucos anos, você estaria com endividamento absurdo, como de fato as estatísticas demonstram isso. É interessante porque essa cultura que se iniciou, né, do consignado lá atrás, persiste até hoje e é muito forte.
Na realidade, o consignado só mudou de nome, né? Não foi inventado recentemente. Eu, quando comecei a trabalhar, há 30 e poucos anos atrás, tinha um desconto em folha. Que na realidade ele se chamava desconto em folha, é apenas uma questão semântica. Que na realidade é o mesmo crédito consignado. Agora está mais estabelecido. Crédito consignado, você já sabe, você vai ao banco, pega uma linha de crédito e começa a se divertir com isso. Isso tem um custo. Tudo na vida tem um custo. E é caro, né? Caríssimo. O crédito consignado, em termos de custo, ele é a mais baixa linha de crédito que você encontra no mercado, no sistema financeiro nacional. E é engraçado que, na relação dos endividamentos das famílias, o crédito consignado é um dos menores. Olha, interessante. Mas me fala, quais são os erros que as pessoas cometem que são mais recorrentes nessa área de finanças pessoais? Olha, um dos erros mais recorrentes, por exemplo, é utilizar o cartão de crédito de uma maneira inadequada. Tem muita gente que tem lá um crédito e ele incorpora aquilo, não sei por obra do negócio. É igual cheque especial, né? Que vira salário. Né? Vira salário. Aí o cara começa. Acha que é dinheiro mesmo. Acha que é né? E é muito fácil. É muito fácil você trabalhar com um cartão de crédito. Qualquer lugar hoje, do mais simples ao mais sofisticado, aceita cartão de crédito. Agora, qualquer pessoa tem cartão de crédito. Vários. Vários. Você está numa sociedade hoje consumista e você vê a estatística da Confederação Nacional do Comércio, que faz uma pesquisa mensal de endividamento, que é das melhores que nós temos no Brasil, e hoje você está com aproximadamente 61,2% de endividamento, dado de fevereiro deste ano, contra 59% em fevereiro do ano passado. Então houve um pequeno aumento. Nesse período de fevereiro do ano passado, computando o dado de fevereiro desse ano, 61% é a taxa média do endividamento, o que é elevadíssimo. Taxa média do endividamento das famílias brasileiras. E me responde uma coisa, Regis. Qual que é o impacto disso? Desse endividamento na vida das pessoas? Olha, isso é realmente uma coisa muito importante. E, infelizmente, é uma importância negativa. Porque não só é na vida das pessoas, mas também na vida das empresas, na vida da sociedade em geral. Por exemplo, o sujeito, quando está endividado, ele falta mais ao trabalho, ele usa mais atestados médicos, ele se desentende mais no ambiente de trabalho, tem maior nível de separações, divórcios, as pessoas endividadas, ele se desentende mais com mulheres, filhos, parentes, a produtividade dele cai. Ele, caindo a produtividade dele, obviamente cai a produtividade do trabalho dele, cai a produtividade da empresa. Então isso interfere indiretamente na produtividade da empresa que ele trabalha. E se você interfere na produtividade da empresa, isso é um ciclo vicioso, né? E dentro da família também a reverberação do endividamento era muito grande, né? Eu sei disso porque eu vim de uma família super endividada. E é uma coisa muito recorrente, que passa de geração para geração. Você observou isso também no seu trabalho? Sim, sim. Né? Que parece que passa de pai para filho e Isso vai aí, passando de geração para geração, né? Isso vem da infância. Quando você tem uma família de pais, por exemplo, desorganizados financeiramente, essa atitude ela tende a se replicar no futuro. Entendeu? Tem que ter um corte. Em algum momento, alguém, um filho, um neto, alguém dessas famílias, eles tentam fazer esse corte, o que pode ser uma mudança de rumo. Mas, normalmente, essas pessoas endividadas, hoje, um adulto endividado, é porque ele nasceu em famílias que também não praticavam planejamento financeiro, não tinha educação financeira. No meu caso, na minha família, eu tive que fazer esse corte
E hoje eu faço diferente, trouxe até O cofrinho da Rosana. Lindo, fofinho. Eu aprendi economia e fazer economia na marra mesmo. Isso é bom, isso é bom. Porque a dor que eu passei, eu não quero passar nunca mais. Eu não quero ver, nem meus pais, não quero ver mais ninguém passando por isso. É realmente assim, é sofrível, é terrível ver isso. E eu trabalhei por uma época da minha vida com uma técnica terapêutica, está sendo aplicada hoje dentro do Tribunal de Justiça, que vem bem com essa sua informação, Regis, que é um lugar, é o Super Endividados do Tribunal de Justiça, que inclusive a gente tem lá um dos maiores índices de suicídio do Tribunal de Justiça. Nossa, que loucura. A gente trabalha lá com pessoas realmente muito abaladas emocionalmente, psicologicamente. Lá é um lugar assim que você tem que chegar muito relaxado para trabalhar com essas pessoas, né? É interessante que Brasília tem uma peculiaridade. Como você tem uma camada muito grande de servidores estáveis, então essas pessoas, normalmente os órgãos públicos, eles têm convênio com os bancos, então fica muito fácil o acesso ao crédito, seja ele de qualquer forma, cartão de crédito e até o consignado também. E as pessoas usam e abusam disso. Tem gente que tem 4, 5 consignados em bancos, o que já é uma falta de total bom senso. Desconhecimento total de educação financeira. E pega um consignado para cobrir outro consignado, né? Vai aumentando o prazo, né? É uma bola de neve, é uma bola de neve. Por exemplo, só para você ter uma ideia, dessas famílias endividadas, do estudo da PEIC, é o nome da pesquisa de endividamento, que ela faz mensalmente a Confederação Nacional do Comércio, 77% dos endividamentos é com cartão de crédito. Logo abaixo do cartão de crédito estão os carnês de loja, 16%. Logo abaixo, financiamento de carro, com 10%. Crédito consignado, 5%. Nossa. Quer dizer, a linha de crédito mais barata é a que é menos utilizada pelas famílias endividadas. Elas preferem se endividar pelo mecanismo do cartão de crédito, que é o mais caro. Você tem, agora aumentou, no janeiro, fevereiro desse ano, aumentaram as taxas de juros do crédito consignado, do crédito rotativo do cartão de crédito. Você voltou aos patamares de 390%, enquanto o juro base da economia está 6 e poucos por cento. Quer dizer, é um total contrassenso. Regis, o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir se educar? Para quem não teve essa educação em casa, né, como você citou aí, a gente sabe que nas nossas escolas, na nossa formação de graduação, aliás, na educação fundamental, né? Deveria existir, mas não tem essa orientação, não tem na graduação. E a gente não tem acesso a essa informação. E nem é incentivado, né? E nem é incentivado. E você colocou uma coisa muito interessante, que você viu pessoas na graduação com certo nível, né, de conhecimento, com gaps de capacitação nesse aspecto altos, assim, não sabendo de coisas óbvias, não é isso que você colocou? Sim, sim. O que você acha que é uma pessoa que quer ter uma qualidade de vida diferente, quer conquistar essa saúde financeira, o que ela pode fazer? Quais dicas você daria? Olha, na realidade você pode estabelecer um caminho para essas pessoas. Primeiro, deveria começar a educação financeira na família. Depois você colocaria as empresas contribuindo por alguma parte. Depois o Estado, né? Mas já que o brasileiro, tem o hábito de delegar as coisas para os outros, o brasileiro espera que o governo resolva um problema, o brasileiro espera que o Estado, né, resolva o problema, que a empresa resolva o problema, quando na realidade o problema, ele poderia tomar conta do problema. O problema é efetivamente dele. E o que acontece? Deveria pensar em planejamento financeiro. Você começa a listar, por exemplo, as suas despesas. Faz um orçamento. O Estado não tem um orçamento? O governo não tem um orçamento? Qual é a receita do Estado? A receita do Estado são os tributos. São as taxas, impostos, contribuições de melhoria. Isso é a receita do Estado. E as despesas do Estado? As despesas do Estado é o quê?
construir estrada, hospitais, educação, pagar salário de professores, etc, etc, etc. A família é a mesma coisa. Você pode guardar um paralelo. A empresa é a mesma coisa. A família, no nosso caso específico, deveria seguir esse parâmetro. Então você deveria fazer o quê? Listar suas receitas, que normalmente é mais fácil, porque você tem uma ou duas fontes de receita. Quando você é só assalariado e não tem patrimônio, você tem uma fonte de receita. Quando você tem um pouquinho mais de folga, fez alguma aplicação, você tem receita de aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras. Então as receitas são 2, 3, são poucas. É fácil. O grande problema são as despesas, que são inúmeras. E as pessoas, normalmente, não se atentam para isso. Parcelam demais. Compras parceladas é um problema de endividamento. É verdade, porque assim, geralmente o que eu percebo no pensamento das pessoas é que elas pensam da seguinte forma: ah, essa parcela cabe no meu bolso. Pronto. E aí elas vão passando cartão de crédito. Esse é o grande problema do brasileiro. Aí quando elas vão ver, tá uma bola de neve imensa que elas não conseguem, né, honrar com o pagamento do cartão de crédito, inclusive com vários cartões de crédito, né? Se cabe no bolso, o brasileiro, por hábito, ele se endivida. Ele pensa, não, se cabe no bolso. O cara ganha 5 mil reais. Aí ele vê, não, prestação de 100 reais cabe no bolso. 100 aqui, 200 Só ali, que é 100 aqui, 150 150 ali, 80. Quando ele vai ver, o agregado disso vai 20, 30% do salário dele. Aí dá endividamento. Outra coisa que nessa época de crise, nos últimos anos, que foi um motivo muito grande de endividamento, é o desemprego. Você está hoje com aproximadamente 13 milhões de desempregados no final de 2017. E essas pessoas, grande parte delas estão endividadas, porque perderam o emprego, não houver uma recolocação, não é de imediato. Em algumas categorias você demora de 6 meses a 1 ano para ser recolhido. Enquanto isso, e como o brasileiro não tem o hábito cultural de planejamento financeiro, grande parte dessas pessoas perderam o emprego e receberam um certo montante FGTS, e devem ter gasto isso com férias e não pagaram no liquidar dívidas. Tem muita gente que recebe o 13º, aquele 13º, se ele entende de educação financeira ou faz planejamento financeiro, todo o 13º, toda bonificação de Natal que algumas categorias têm, como vendedores, etc, etc, diretores de empresa, deveriam colocar isso no banco para render alguma coisa, para formar uma poupança. Mas não, as pessoas aproveitam e gastam. Grande parte do 13º, o sujeito tem dívida, a família está endividada, mas mesmo assim ele prefere fazer outras coisas. Outra coisa que é problema, e hoje está um endividamento muito grande de prestações em escolas. As pessoas não se programam, eles sabem que no início do ano tem vários gastos. Tem vários fixos, gastos, né? até abril você tem IPVA de carro, IPTU de imóveis, você tem matrícula de menino, material de colégio, e as pessoas parecem que isso acontece uma vez na vida, quando todo ano aquilo já deveria ser previsto. Quando fosse antes da parcela de 13º, você já deveria reservar uma parcela razoável do 13º para cobrir essas despesas que são fixas e são anuais e cobrem normalmente os 4 primeiros meses do ano. Mas ninguém pensa nisso. É, isso mesmo. E aí você me deu várias dicas conversando com a gente ontem, né, Rosana? Da questão de você relacionar o que precisa comprar no mês, né? Vamos entrar ainda na questão do supermercado. Antes de entrar no supermercado, né, de não ir com fome para o supermercado, que realmente é terrível, mas relacionar o que a gente precisa, porque é engraçado. Eu já passei por um momento de forte recessão e como a gente aprende que certas coisas não são importantes, mas parece que a gente só aprende nesse momento de recessão, não é? A gente tem a impressão que a gente precisa de um monte de coisas. Aí quando você passa pela recessão, você percebe que você consegue eliminar um bocado, não é isso? Com certeza.
Uma coisa interessante. Você já viu relógio em supermercado? Não. Não tem. Você entra no supermercado, se você não estiver atento, você perde horas e horas e vai visitando tudo que aí vai botando ali, ó. Se você não fizer, não levar uma lista do que você efetivamente precisa, entendeu? Você vai só colocando ali. O supermercado, ele usa e abusa de estratégias, né? As prateleiras Programação neurolinguística pura ali. dos porque produtos. você vê, inclusive, as cores que eles usam, tudo, né? Aonde você entra, aonde você sai, aonde fica cada setor. Aquilo tudo é uma estratégia. O local, né? o local, a distância do solo, eles mantêm determinados produtos. Eles querem que exatamente na altura dos olhos. Eles sabem a estatura média do brasileiro. Então, em algumas gôndolas, eles sabem exatamente que você, passando por ali, o teu olho vai ali. Então, tem muitas técnicas. Porque no Brasil, tem cursos de coaching, de PNL e cursos de venda para se vender. Mas você já ouviu falar, já viu algum curso para comprador? Então é muito desleal. Um vendedor vem perto de você sabendo PNL, conhece com pouco conhecimento de hipnose, coach, especialista em venda. E você, despreparado, que não tem educação financeira, você compra um monte, depois é que você vai ver a bobagem que você fez. É verdade, você tem toda a razão, porque foi depois que eu fiz esses cursos que eu fui perceber o quanto que eu era levada a fazer coisas que às vezes eu nem queria. Comprar coisas que eu nem queria. Isso deve ter acontecido muito com você também, né, Kalina? Nossa, demais. Demais. E assim, somente no sapato, né? Principalmente Sei que tara é essa, é uma tara. Tem que Sapato ser de bolsa. Freud tinha que ter explicado. Eu dei uma consultoria há uns anos atrás. Dei consultoria a uma família. E a mulher tinha só 360 e poucos pares de sapatos. Nossa, parece minha mãe. Mãe, é você, viu? Ele tá falando de você, mãe. Agora veja, o que é que leva uma loucura, pessoa a ter né? tanto sapato? Se você só tem 7 dias na semana. 2 pés. E você só trabalha. E você normalmente só trabalha 5 dias. Então vamos que os outros 2 dias para a festa. Você com 10, 12 pares de sapato de boa qualidade, meia dúzia de sandálias, você resolveria tranquilamente aquilo. Sim, Com certeza. Né? Porque junto com o sapato, aí vem o cinto para combinar, vem a bolsa. E aí, meu amigo, o sujeito é muito dinheiro. E o endividamento tem as caras diversas, tem caras diversas. Entendeu? E aí você falou de ir ao supermercado e se alimentar primeiro, né? Assim, não ir de barriga vazia. Porque às vezes você quando está com fome, você desperta algumas vontades do subconsciente. Então, quando você está alimentado, você passa batido em gôndolas de alimentos, de chocolate, de doces, negócios. Você, a não ser que você tenha anotado ali que um filho tenha pedido um chocolate, aí é outra coisa. Aí você está fazendo planejamento financeiro. O planejamento financeiro, as pessoas confundem. O planejamento financeiro melhora a qualidade de vida das pessoas. É o contrário do que algumas pessoas pensam. O cara economiza demais. Mão de vaca. Isso não é isso. Você apenas vai ter consciência nos bons hábitos. São os hábitos seus de consumo que mudarão. Mas você vai consumir. Às vezes você pode consumir mais e melhor, sem se endividar. Eu tenho uma grande amiga que o marido dela é da... Fugiu agora, gente? Ele foi do Banco Central. Quem é que coordena a Lava Jato? Olha, quem coordena O órgão. é a Procuradoria-Geral. Né? Só TCU. Não, TCU não. Procuradoria Geral da República, que está diretamente envolvido nisso, dos coordenadores. Eu sei que ele é desses caras que anda com HP, né? E foi construir a casa, aí foi financiar lá um piso. Aí o vendedor falava, não, os juros é tal, o valor é tal.
Aí ele fez as contas e viu que tinha um monte de taxa embutida, além da taxa que o vendedor estava falando, né? E o vendedor não sabe fazer essa conta também, porque ele recebe uma tabelinha de papel. Toda pronta. Né, toda pronta. Então ele diz que é uma taxa, mas não é aquela taxa. Então você tem que fazer na HP para você conferir. E aí ele quebrava os caras no meio, né? Que ele falou, não, essa taxa que você está me falando não é a real. É abusiva? Não é a que você está me falando, é outra taxa, né? Enfim, mas o cara é tão cabeção que ele comprou o porcelanato da casa dele e ele falou para a mulher dele, eu vou colocar. Ela falou, você tá louco, você vai acabar com o porcelanato e tal. Ele colocou o porcelanato todinho, todo, na casa toda. E aí ele falou assim, eu vou fazer os móveis. Ela já tá doida. Ele falou, não, que hoje em dia não existe mais marceneiro. Existe você medir, levar lá no CIA, mandar cortar e montar. Modular, né? Aqueles modulados. Veio tudo pronto já. O marceneiro só monta. Pois ele montou todos os armários da casa. Então, assim, esse negócio de economia, a gente fala muito sobre mindset, da mudança de mindset. Eu vivi muito isso. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava tanto que eu pagava para todo mundo fazer tudo. Para não ter o trabalho de fazer. Para ganhar tempo. Mas é uma coisa tão louca que você entra numa ciranda onde daqui a pouco você está sendo extorquido, mas você simplesmente não quer ter o trabalho de fazer. Né? Principalmente serviços, coisas domésticas, coisas que quebram, que estragam, que você vai contratar alguém para fazer. Hoje existem esses maridos de aluguel. Gente, teve um dia que eu fiquei horrorizada com o valor que o cara me cobrou, assim, por um dia que ele ficou lá em casa fazendo as coisas, sabe? Então, eu fico pensando que quando a gente muda o nosso mindset, a gente passa a se aventurar a fazer algumas coisas que a gente acha que não é capaz de fazer e você faz e dá. E aí é dinheiro entrando no bolso. Estou errada, Regis? Não, na realidade não. Eu acho que você... depende do tempo, né? Às vezes, se você não tem tempo, você... Mas será que não tem tempo mesmo? É esse meu questionamento. Porque a gente dá essa resposta para tudo na vida. Na não realidade, tem tempo. tempo você tem, mas veja só. Você trabalha 10, 12 horas por dia. Né? Segunda a sexta. E às vezes, muita gente trabalha no sábado. Quer dizer, você vai chegar e vai... Se você realmente não tiver condições, é razoável você contratar alguém para fazer ou te ajudar. Pode te ajudar. Mas tem gente que trabalha também porque gosta. Né? Teve gente que fez colégio agrícola e desenvolveu habilidades para fazer trabalhos de madeira, móveis. É legal. Se eu soubesse, eu faria. Eu não sei, não tenho esse tipo de habilidade. Infelizmente, não tenho essas habilidades. Mas não me arriscaria a colocar piso. Também não tenho essa habilidade. Não... É muito relativo, tudo é relativo, é muito relativo. Eu tenho muitos amigos, por falar nisso, tem um nicho, acho que em todos os lugares do Brasil, todas as cidades do Brasil, que é o casamento, né? Você falou que é casamento, o preço aumenta 10 vezes. Tudo que é para uma festa de 15 anos, uma festa de aniversário, sei lá, de 18 anos, a mesma coisa para casamento, você multiplica por 10. E aí essa minha amiga, ela fez absolutamente tudo do casamento dela. Tudo, tudo. E ficou lindíssimo, belíssimo, tudo de muito bom gosto, muito requinte. E ela economizou horrores. Por exemplo, isso aí é um trabalho prazeroso. É pro casamento dela. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que fez a festa da filha dela. Mas foi um doce gostoso, uma bela festa. Mas é um prazeroso. Agora, você inventar um trabalho assim meio árduo, pesado... Que não tem prazer, né? O cara fazer simplesmente... pode, é relativo, isso é muito relativo, né? Depende muito. Eu, por exemplo, não teria essa habilidade. Eu demandaria tanto tempo para aprender que era melhor eu mandar alguém fazer para mim esse negócio. Regis, fala pra gente. Você estava comentando com a gente que o negócio não é ficar mão de vaca, não é isso? Mas a gente tem que se organizar, inclusive, para se presentear, para fazer alguma coisa que a gente goste muito. Veja só. O problema é que as pessoas se presenteiam muito. Se presenteiam mais do que... O tempo todo, né? Toda hora. Exagero nos presentes. Eu não diria nem presentes. Eu diria, por exemplo, uma maneira de endividamento, eu conheço muita gente, são as comemorações. Hoje no Brasil, você tem as comemorações em uma família. O menino faz aniversário, aí dá aquela festa. Né? Quem menos aproveita é o menino. Chega no 15 anos, a festa de 15 anos para a filha.
Aí vai casar a filha. Eu conheço várias famílias endividadas por causa do casamento. Nossa. Então, se endividou, ele não tinha condições de dar o casamento, fazer um casamento. Aí fez um baita de um casamento, caríssimo. Aí tá pagando, vai pagar isso em 5, 6, 7 anos. Que loucura, né? Quer dizer, isso acontece muito. Isso é um absurdo. Comemorar é muito bom. Eu acho que você deve comemorar uma coisa. Por exemplo, você recebe uma promoção, comemore. Você fez jus a isso? Comemore. Sai com tua mulher, com teus filhos, entendeu? Ou sai com teus amigos, se você for solteiro, namorado, sei lá. Sai com quem você quer sair, vai comemorar, comer uma pizza, toma um chopp. Mas algo comedido. Não você dar uma festa regado a vinhos de caríssimos. Não tem sentido. E o brasileiro tem muito endividamento por causa disso. Não está relacionado nas estatísticas, mas também é motivo de endividamento as comemorações exageradas. Aqui no Brasil, você tem Natal, você tem Dia da Criança, Dia do Pai, Dia da Mãe. Cara, é o Black Friday que inventaram agora. Né, São as festas de criança que viraram uma coisa... É festa Gente, pra caramba, Por falar rapaz. nisso, o preço do ovo de Páscoa. Regis, o que você acha sobre o preço do ovo de Páscoa? Olha, eu acho o seguinte, se é para comemorar, compra um ovo. Aquilo ali não é para o sujeito se empanzinar de chocolate. Porque tem ovo de Páscoa aí que não... Eu não sei quanto pesa aquilo, mas deve ser bem pesado. 300 gramas apenas. Não, Você Não, acredita? tem uns tem de 1 grandões. quilo, aqueles tem mais de grandões? quilo. Aham. Tem... Sim. Agora, você imaginou, você dá 1 quilo de chocolate para um moleque? Não, mas tem... Você está estimulando a uma- obesidade dele. É, uma loucura. Quer dizer, ainda tem isso, a falta de bom senso nas É famílias. verdade. É um período de comemoração, é muito válido, eu acho legal, é bonito, acho maravilhoso isso. Você presentear as pessoas é muito bom. Eu adoro presentear as pessoas. Compra um ovinho pequeno, bonito. gente, eu não compro. Entendeu? Sabe, eu vou dar uma dica. Presenteia. Eu vou dar uma dica pro pessoal de casa. Eu tô fazendo os presentes de Páscoa da minha família. Tem eu Eu muito. faço casa. ovo de Páscoa em casa. Tem eu muitos tô caseiros, fazendo. presentes E caseiros, eu com acho, esse tão, eu chocolate. acho tão mais bonito, tão mais carinhoso, tão mais sincero, né? Você que faz a pessoa... ovo em casa? Eu faço ovo, também. eu aprendi a fazer chocolate, aprendi a fazer barrinha de chocolate. Gosto muito de fazer brownie. E aí eu coloco em tecido, coloco uma fita bonita e presenteio. As pessoas se sentem tão prestigiadas com aquele presente carinhoso. Poxa, você lembrou de mim. Você fez isso com tanto carinho. É bem diferente de você ir numa loja e comprar um ovo de Páscoa pronto e dar pra pessoa. Exatamente. Né? Porque mesmo porque o presente tem alma, né? Tem muita gente que dá presente, ele pega a secretária, ó, vai lá, compra 3 assim, 3... É pronto. O cara nem vê, ele chega, bota e dá. Quer dizer, quando você faz um ovo de Páscoa com chocolate em casa, ou um brownie, que Tem você um faz, sabor especial. é diferente, é diferenciado o presente. É verdade. Pessoal, vamos lá. Regis, você falou dos 10%. O que é essa tal dessa liberdade financeira? Explica pra Não, na gente. realidade é o seguinte, as pessoas não fazem planejamento financeiro. O ideal era que as pessoas fizessem planejamento financeiro, tivessem educação financeira. Então, uma das regras básicas é você separar um determinado valor, pode ser valor ou percentual do seu salário, ou da sua renda, que nem toda renda vem de salário, um percentual dos seus ganhos, da sua receita, para que você pense nos seus objetivos de curto e longo prazo, que é importante. Nós estamos num período de transição. Aliás, desde que eu nasci, o país está em transição. Agora nós estamos em vias da mudança da Previdência. Quer dizer, as pessoas não começaram a se preocupar com isso, já deveriam ter se preocupado há muito tempo. Então, o que é que você deve fazer? Quando você recebe o seu salário, reserve 10% do seu salário líquido e deposite em uma conta. Essa conta é separada, de preferência em outro banco. Esqueça, né? Essa conta, você daria o nome dela de liberdade financeira, 10% para você mensalmente depositar nessa conta. E essa conta você não pode mexer nela. Essa conta é a conta da liberdade financeira de longo prazo. É para você comprar um imóvel ou até para a sua aposentadoria.
Por isso que chama liberdade financeira, que é uma reserva financeira, mas você dá o nome dela. Uma hipótese, você tem conta no banco A e você abre a conta de liberdade financeira no banco B. Eu disse assim, no B eu tenho a minha liberdade financeira, estou depositando na liberdade financeira. Isso aí você faz 10, 15, 20 anos, dependendo do horizonte, né, que você estabelecer. Por outro lado, tem as despesas atípicas, fora da curva. Entendeu? Uma batida de carro, um problema de doença, vários problemas que você, inesperados. Você reserva mais 10%, você agora está trabalhando com 90%, você reserva mais 10%, que é para você fazer para os objetivos de curto prazo. Por exemplo, certa vez eu me deparei com uma pessoa que ganhava muito bem, mas que bateu o carro e ela não tinha um dinheiro para pagar a franquia. Nossa. Como é que pode? Loucura, né? Então teve que pedir um consignado para pagar a franquia do carro. Quer dizer, o negócio está para fúrdio. É over, né? Você Entendeu? perceber que existem pessoas que ganham tão bem, mas que ganham X e gastam X mais um. Aí Se não fosse tem como, X né? mais um seria bom. Às vezes é X mais N. Mais N, né? X mais Y, Z, Aí o negócio blá, 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 né? complica. Infinito. Então, o ideal é você ter esses 10%, que é o mais importante de todo. 10% para os objetivos de longo prazo, você pensando na sua aposentadoria e, obviamente, na qualidade de vida sua no futuro, da sua família. Entendeu? E fazer para os objetivos de curto prazo, para você não ter que, de uma hora para outra, ter um acidente, um problema qualquer. Vamos que o teu plano de saúde não cubra determinado problema. Você precisa fazer uma tomografia, sei lá de quê, de um órgão, um negócio importante. E o plano não cobre. E uma tomografia, vamos que seja relativamente cara. Você vai se endividar? Não, você tiraria desse objetivo de curto prazo. Dessa reserva financeira de Ou curto seja, está prazo. incentivando as pessoas a viverem com 80%, deixar 10% numa conta de longo prazo e 10% numa conta de curto prazo Sim. para em contingências. E não quer dizer que você não vai se divertir. Você pode tirar um determinado percentual para lazer, entendeu? Você tira um percentual para educação. E o ideal é que você faça, ao fazer o planejamento financeiro, você acompanhe isso. Por exemplo, você começa em janeiro. Aí você pode fazer semanalmente ou a cada 10 dias. Eu tenho planilhas, que eu trabalho com 10 dias, que fica mais cômodo. O pessoal trabalhando muito, né? Às vezes toma mais tempo. Então, durante três períodos do mês, você faz seus lançamentos. Aí depois você compara os 10 primeiros dias de janeiro com os 10 primeiros dias de fevereiro, com os 10 primeiros dias de março. Você põe numa planilha ou você põe no papel. Tem gente que não gosta de planilha, não se dá bem com Excel, ou quebrou o computador. Vai no caderno. Mas o ideal não é só você fazer o planejamento financeiro, é você acompanhar o desenvolvimento. E você vai chegar um momento que você vai ver o seguinte: estou gastando com moradia, por exemplo, 30%. No mês que vem, mais. Aí você, ao longo do tempo, você já começa a ver onde você pode fazer ajustes. Porque simplesmente fazer o acompanhamento pode te dar um saldo. Você pode ficar superavitário. Aí você pega aquilo e aplica. Mas o ideal é você continuar enxugando. Que as despesas é o que eu chamo os ralos financeiros. É como você está embaixo de um chuveiro e um ralo grande embaixo. A água não empoça de jeito nenhum, ela some. Ralos financeiros são as pequenas despesas que você não vê. É o cafezinho, é o chopp, é o chocolate, é o lanche, é o brownie, com calda quente de chocolate. Entendeu? São esses lanches, esse dia a dia. Porque as despesas grandes, por exemplo, se eu perguntar para o sujeito que tem imóvel financiado, quanto é que você paga de prestação de imóvel? Ele sabe na hora. Quanto é que você paga de aluguel? Ele sabe. Condomínio. Mas pergunta para ele, quanto é que você gasta de chopp por mês? De cinema? Quanto é que você gasta de alimentação cigarro? na rua. De café expresso? De lanche? De sobremesa?
Ninguém sabe. Ninguém Essas sabe. pequenas despesas que o dinheiro escoa, né? É o que eu dou. Eu Vai embora, todo fiz dinheiro. uma analogia com o David Beck, que é um consultor financeiro americano, que ele criou o fator café. Esse fator café, eu dei o nome, eu tenho vários textos no meu blog, que eu dei o poder dos pequenos números. Entendendo? Que é uma diferença absurda. Mas As pessoas tendem a guardar ou a relacionar só os grandes valores. Verdade. Quando na realidade os pequenos é que... É verdade. Eu sou uma pessoa hiper viciada em café. Eu também. Eu acordo e eu já faço 1 litrão de café pra mim, sabe? Eu preciso do cheiro. Não, café em casa, tudo bem. Mas isso foi depois que eu relacionei o quanto que eu ficava bebendo de cafezinho expresso na rua. Porque E é caro. é caríssimo. E aí depois que eu tomei consciência do quanto que eu estava gastando por mês de café, eu inclusive comecei até a andar com a térmica de café na rua. Sério? Tô falando sério, levava pro trabalho térmica de café até às vezes, porque lá não tinha mais esse tempo de recessão de serviço público, né? Às vezes deixaram até de comprar café. Muitos lugares deixaram de comprar café, inclusive. E a gente tem que levar para café de casa. Tem. Ou você compra no lugar. E aí eu comecei a levar o café de casa, por quê? Porque se eu for comprar o café, Você o dinheiro escoa. Você pega um cafezinho expresso. Hoje um bom café expresso, eu diria Tá que por hoje, volta de 6, 7, 8 reais. não sei, 6,50. Com os 10% tá 6,50 a 7. Não passa de 7. Vamos botar 6,50. Você vê esse café expresso, aí você toma mais um lanche rápido aí de 6, 7 reais. Vamos você gasta do café expresso 15, um lanche? 15 reais aí, em média. 15 reais. É porque ainda tem um docinho, Regis, você está esquecendo do bombom. Vamos botar 20 reais. Tá só aumentando Você essa está conta. esquecendo do Vamos brigadeiro. botar. Vamos colocar 20 reais. 600 reais mês. Nossa. É dureza. 7.200 anos. Gente, é muito dinheiro. Você põe né? isso Não, em ninguém 30 pode anos. Pão de queijo Ninguém e pensa café, entendeu? Só de pão de queijo, café. Imagina, 7 mil reais por ano. 7.200. 7 mil reais e 200 de café, pão de queijo e brigadeiro. Por É ano. isso que você gasta. Agora você põe em 10 anos, quanto fica? Que loucura, Não quero gente. saber. Quanto Tô fica? começando a me deixar preocupada, muito preocupada. 72 mil em 10 anos. De café. Em 30 anos, Regis, 210 mil. Regis, uma coisa brilhante. Coca-Cola. Tem gente que é viciado em tomar Coca-Cola todos isso, os vício é um dias. Precisa de ficar tomando todos Eu os dias conheço o caso Coca-Cola. de um pessoal que a gente trabalhou. Nessas épocas eu estava na empresa e era uma senhora que tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. E eu não participei, mas amigos meus participaram e contaram a história, né? E ela tinha um sonho, ela numa cidade do Nordeste, eu acho que talvez foi, eu acho que era Salvador. E ela tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, de ver o Corcovado. E aí o colega foi fazer umas contas para ela e ver o que é que ela consumia, né? E ela, todo dia quando ela saía do trabalho, ela era faxineira. Ela comprava um chocolate e uma Coca-Cola. Todo dia. Aí foi ver a conta lá. E disse, olha, se a senhora deixasse para tomar isso uma vez por semana ou 2 vezes por semana, a senhora ia economizar tanto. Em 2 ou 3 anos, a senhora podia... Isso é mesmo, então. E ela começou a fazer isso, reduziu. Era 7 dias na semana, uma coca e um chocolate. Que louco. Além de ter melhorado a saúde dela. Aham. Ela, em 3 ou 4 anos, ela foi para o Rio de Janeiro, com o dinheiro que ela economizou. Ficou lá num hotelzinho 3 estrelas, matou à vontade o sonho dela. E ainda só com emagreceu. pequena... Emagreceu. Possível, esse lado eu não sei, mas possivelmente... É possível que sim. Se pudessem ter feito um exame de glicose dela antes e depois, teria melhorado substancialmente. Eu passei uma história semelhante, porque eu tinha um sonho de ir para fora do Brasil, eu nunca tive essa possibilidade, né? E assim que eu me formei em Direito, eu falei, não, agora eu vou arranjar meu emprego, vou ganhar meu dinheirinho e vou. Só que aí eu ainda continuava com os mesmos gastos, com a mesma cabeça, né? De gente que gosta de gastar.
E aí eu fiz as coisas, não, vou parar de sair, vou cortar aqui, vou cortar no cinema, vou cortar no McDonald's, vou cortar aqui, cortei um monte de coisa. E aí eu passei mais ou menos 1 ano e meio só saindo pra cachorro-quente. Que era o dinheirinho contado que eu tinha, né? O dinheirinho contado era 2 vezes por mês que eu ia. Meu único prazer era ir pro cachorro-quente. Vou falar melhor cachorro-quente do Brasil, vou fazer até propaganda de graça aqui, tá, Kalina? Tá bom. Da igrejinha. Ah, eu amo. Adoro. Da igrejinha. Eu adoro aquele cachorro-quente. Com pasta de alho, né? Com pasta de alho. Fiquei até salivando. Delícia, mas aumentou o preço, tá? Vocês diminuam o preço, vocês estão muito caros. Mas, e aí eu consegui realizar meu sonho, que era de ir pra Orlando. Você ficou 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio economizando Saindo 2 vezes dinheiro. por mês só pra comer um cachorro Só pra quente. comer um cachorro É quente. muito disciplinada, meu Deus. Mas é assim que a gente consegue realizar Claro. os grandes sonhos da gente, né? Os sonhos, os pequenos e os Os grandes. pequenos e os grandes. Disciplina. Disciplina é uma coisa muito importante. Então, Regis, a gente vai te pedir um intervalo. Na volta, você vai falar sobre educação para os filhos e aquela pergunta que ele fez no vídeo. Como é que a gente faz para fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Ah, é hiper importante. Tô super curiosa pra saber. Vamos lá? Pois não. Gente de... Pessoal, eu tô aqui chocada, tô chocada. Porque assim, Brasília ainda tem essa coisa agora. Antigamente era cerveja só que a gente gastava, né? Agora é cerveja e café, porque assim, abriram um monte de café em Brasília, um mais caro que o outro, Mais gourmet que o outro. mais gourmet que o outro. Eu adoro café. E o ambiente é o que o Regis falou. Acolhedor. Acolhedor, né? Gostoso. E aí a gente, em vez de ir pro shopping, hoje a gente tá indo pro café. Gente, mas os cafés estão muito caros. Muito caros, uma coisa assim, surreal. Esses dias, eu tava no France, a menina fez um discurso pra me dizer por que o café custava R$18. Que era um grão diferente lá. Eu falei, R$18 um café. Como assim? Né? Esses dias, a gente estava em outro café também, uma reunião, até daqui do pessoal da igreja, quando veio minha conta, R$35 um café com um negocinho. Eu falei, gente, como assim? Né? E tá todo mundo consumindo, tá tudo bem. É uma boa forma da gente, né, abrir um negócio, Kalina. Olha, eu e a Rosana juntos é um perigo, gente, é um perigo. Eu tô começando a pensar, Regis, que eu não vou mais dormir, porque assim, trabalhar 10, 12 horas, 14 eu já trabalho, então acho que eu vou começar a parar de dormir, só pode. Não é? Tem muita coisa. Ai, olha, café colaborativo, segura essa ideia. Café colaborativo é uma boa Segura ideia, essa hein? ideia aí. Negócio de R$18 de café. Eu acrescentaria nessa dupla Lá vem. o vinho. Ai, delícia. Você sabe que o Franz é tão cachorro que ele tem vinho e cerveja agora. Tem, é verdade. O France Café? Agora tem. Sabe por quê? Porque os Eu bares- gosto muito da FENAC. Eu também. Mas Franz o Café. Franz é 24 horas, Regis. Você não tá Onde? entendendo. Onde? Uai, tem vários Franz 24 horas. Tem um na 410 também. Na Da fonte 206. Olha a gente fazendo Ah, propaganda. vou fazer propaganda do Franz Não, aqui. não vou fazer propaganda, Mas é. muito caro. Faça me patrocinar, aí eu faço. É um bom café. Tem vários cafés bons aqui em Brasília. Você E encontra outra, muitos cafés. essa cultura assim do vinho, da casa do vinho, tá chegando bem forte também, né? Na realidade, mudou muito, né? É? Que antigamente você tinha... Começaram a entrar aqui uns vinhos na década de 80, 90, aqueles vinhos alemães horríveis, vinhos brancos, adocicados, terrivelmente adocicados, que aí pegou o gosto da população. Aí depois, algumas vinícolas importantes, por exemplo, no Chile, português, o vinho português sempre houve no Brasil, sempre teve no Brasil, sempre veio, é muito conhecido, né, no Brasil. Mas aí com os alemães, esses vinhos alemães, foi de uma hora para outra começou. E aí outras começaram a vender bem, e aí foi despertando o interesse. Então hoje você tem vinícolas argentinas e chilenas e excelentes vinícolas. Você tem muito vinho. Você vai aqui em algumas casas de vinhos e você encontra uma parafernália muito grande de vinhos. Vinhos australianos fantásticos, Isso é verdade. vinho da África do Sul, Mas vinhos americanos, vinho
Na Califórnia são vinhos Mas, de primeiríssimo. infelizmente, o imposto sobre esses produtos Aí já é outra história. ainda é muito Encarece. E alto, os né? brasileiros também bons. É, Tem bons. Tem o Casa Valduga, que eu adoro. tem. Os espumantes brasileiros está considerado um dos melhores espumantes do mundo. Espumante. Muito bom. Vou pensar nessa casa colaborativa. Já tem cowork, a gente já tem escritório colaborativo, uma casa de café colaborativa. Casa de Sensacional. café, aproveita do lado, bota um de vinho. Tá? Claro, não, claro. Tá, Vai fazer ali, os ó. nossos eventos. Tá ali coladinho, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E livros, muitos livros. Adoro livros. Isso é bom, é bom. Regis, eu imagino que você tenha dado uma educação para os seus filhos, diferenciada nessa área. O que você poderia deixar para o nosso público? O que você poderia deixar de conselho para a gente? Olha, a educação, eu diria o seguinte, que a educação não é só educação financeira. Você tem que dar educação de boa qualidade para os seus filhos, né? Você tem que dar boas escolas, você tem que motivar teus filhos, estimular teus filhos. Eu, por exemplo, eu fui estimulado e motivado pelo meu pai, que era um grande leitor. Então eu peguei isso dele. Eu leio muito, eu gosto muito. Eu tenho uma biblioteca razoável, me atende perfeitamente. Eu gosto disso. E estimulei a leitura dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E é engraçado que a grande maioria é professor lá em casa, né? Inclusive minha nora e meu genro são professores. Então, eu sempre gostei de conversar sobre educação, sobre política, sobre o dia a dia, entendeu? Cultura. Sobre cultura. Eu sempre gostei de teatro, adoro cinema. Eu sou apaixonado pelo cinema. Eu assisto 2, 3 cinemas por semana. Mas pela televisão, eu seleciono, já assisti filmes que... Eu, quando era jovem, eu fiz curso de cinema. Então, eu sempre gostei dessa área, né? E pelo menos uma vez por semana eu assisto filme ali na Casa Parque. Por que Casa Parque? Porque tem a Livraria Cultura que é perto. Eu aproveito delícia, já, né, gente? Que entendeu? lugar bom demais. Já vou para o Espaço Itaú, que é um espaço Adoro. excelente. São eu gosto salas muito de de ir cinemas. São mais 7, 8 salas de cinema muito boas. E é bom a educação. Você dá educação para os teus filhos, você se sente com o dever cumprido. Você sabe que eu também fui muito estimulada pelos meus pais. Os dois gostavam muito de ler. Na minha casa tinha um estante gigante de livros. Então, eu li muito, toda essa fase de adolescência, né? Li muito. Então, na escola, quando a professora passava um livro de literatura, eu já tinha lido. Eu tinha feito uma meta de ler pelo menos 2 de cada autor brasileiro. Então, 2 do Machado, né? 2 do Érico Veríssimo, Zé de Alencar. José de Alencar. Fui Vários. lendo. Então, quando ela passava, eu já tinha lido. Aí comecei a ler os clássicos da literatura americana, que eu já tinha lido da literatura brasileira. Hemingway tem que ler. Aí depois caí nos best-sellers lá do Sidney Sheldon na vida, foi a minha fase minha fase diferente. Mas e eu acho que isso é tão importante que você está falando, Regis, porque, por exemplo, o meu nome é um nome que vem de um romance grego, que é um clássico, que se chama Quo Vadis, né? Que é Aonde Vais, né? Então era a Calina da família dos Lígios. Então minha mãe leu isso muito novinha e ela falou: se minha primeira filha for mulher, vai se chamar Calina Lígia. E já deixou acordado durante o namoro que seria Calina Lígia. Então acho que isso meio que veio já internalizado desde do ventre, né, da minha mãe. Eu sou doente por livro, doente. Tipo, não empresto. Não gosto. Livro, você vê bem, né? É interessante que um amigo meu uma vez perguntou: Regis, você tem muito livro? Você lê todo o livro? Eu disse: não. Ele disse: para que você compra? Não, cara, eu vejo um livro. Primeira coisa que eu vejo um livro é a referência bibliográfica. Quem é o cara? Eu vejo quem é o cara que fez aquele livro. Qual é a dele? Ele é de onde? Ele é ligado a alguma universidade? Ele tem uma biografia. Depois eu passo para o índice. Aí vejo o que me interessa. Tem um capítulo ali que me interessa, eu compro esse livro por causa de um capítulo. Acontece E, logicamente, muito você isso, vai lendo, se lê mais de um, lê 2, termina lendo Isso. o livro todo. Mas você
Eu tinha um amigo meu uma vez falou, não, eu só compro livro se todo ele me interessar. Eu disse, Mas é então tu não vai impossível, ler. não vai comprar impossível. Não vai comprar livro. Eu e também- ele realmente não compra muito livro. Eu também tenho o mesmo interesse que o seu, Regis. Eu tenho vários também, livros eu também. que eu compro apenas por um assunto ou um capítulo ou outro que me Sim, interessa. claro. O que não me interessa, E eu outra- posso ler depois, inclusive, E outra né? coisa, Mas o livro, quando é bom e me interessa, eu tenho várias edições dele. Porque ele vai ficando velho, ele me incomoda o cheiro de mofo, aquele pozinho. Então eu tenho edições de livros, eu tenho 3, 4, 5 edições de um espaço de 10 anos, 5 anos. Eu vou comprando eles atualizados. Tá vendo? São por quê? Não, eu já gosto dos meus antigos porque eles são todos marcados. Não, mas eu não coloridinho. consigo ler por causa da poeira. O cheiro Ah, me pessoa incomoda. sinestésica. Não, bobagem. Parece que é um caderno de criança, tipo uma parte rosinha, Post-it. outra azulzinha, outra amarelinha. Aí eu já sei o que significa cada coisa, eu já vou direto na onde eu tô procurando. Se eu pego um livro que eu já li novo, eu fico perdida, porque o outro tá todo marcado. Né? É igual Bíblia para quem lê a Bíblia, né? Ela toda manuseada ali, então você sabe onde é que você acha as coisas que você quer, né? É verdade. É interessantíssimo isso, ô Regis. E eu acho que, inclusive na minha casa também, eu tive essa mesma educação que você deu para os seus filhos. E eu acho que os pais não têm que se arrepender de absolutamente nada de dar uma boa educação. Isso não é gasto, muito pelo contrário, isso é investimento Olha, no futuro do seu filho para que ele Exatamente. possa, né, ir atrás do seu próprio pão e, inclusive, se prover, né? E, quem sabe, até ajudar. Se você precisar de um dia da ajuda do seu filho, pode até te ajudar, né? E deixa eu só aproveitar o gancho, Regis, deixa você falar rápido, só aproveitando o que a Rosana falou. Para com essa mania de enfiar videogame em criança. Em É jogo, verdade. né? Eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho um de 22, uma de 14 e um de 11. Eles gostam, obviamente, todo adolescente, toda criança gosta de videogame, mas eles também gostam muito de ler. E o que eu achei legal, Regis, é que na minha época tinha a série Vagalume, que era uns livrinhos assim, que era para Eu conheço. pré-adolescência, né? Agora tem umas outras coisas, umas outras opções que na minha época não tinha. Então, o meu de 11, por exemplo, desde os 7 que ele lê. Então, tem uma série lá que já está no 14º livro. É uma série. Eles vão lançando. E ele lê, menina, Isso é raro hoje em dia. não, ele lê assim, em 2, 3 dias. Aí ele fica gozando da minha cara. Ele fala, a gente compra um livro juntos, aí eu leio bem mais devagar, porque eu leio, releio, volto, não sei o quê, porque eu uso para treinamento, né? Ele fica assim, você só leu isso? Só leu 100 páginas? Eu já tô acabando. né? Sem vergonha ainda. É. Diga, Regis. Não, eu acho que é um dinheiro Bem gasto. bem gasto, bem empregado. Pô, Educação, futuro dos seus filhos, né? cultura, livros. É. Entendeu? Eu sempre, desde muito jovem, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E fiz com que meus filhos também desenvolvessem esse hábito, né? Da leitura. Isso é muito importante. E você é um investimento. É um investimento. Por exemplo, 2 dos meus filhos foram para intercâmbio. E na época eu ficava até mais tarde lá no banco, preparando os formulários, applications, aquele negócio todo. E aí um dia lá um colega meu chegou e disse assim, o que é que você está fazendo tanto aí? Estou vendo aqui, preenchendo aqui uns formulários aqui para o meu filho. No caso da minha filha, que foi primeiro, ir para os Estados Unidos, intercâmbio. Aí ele virou e disse assim, cara, mas isso quanto é? Eu falei na época, realmente era uma grana meia pesada, né? Ele disse, nossa, pai, você vai mandar seu filho gastando tanto assim, por que você não bota aqui na Thomas Jefferson? Eu disse assim, a ideia é interessante, mas acontece que na Thomas Jefferson você só aprende inglês. No intercâmbio, você aprende outras coisas, você vê uma cultura diferente, você vivencia outra cultura, hábitos diferentes, você tem contato com pessoas de outras origens, além de você aprender a língua. Entendeu? Brilhante. Isso dá traquejo aos teus filhos, eles tomam um avião sozinhos, eles viajam, eles vai de um país para o outro. Eles aprendem coisas que a Thomas Jefferson não vai ensinar.
Aí não tinha mais o que conversar. Ele não argumentou, não tinha mais argumento. Muito legal, muito legal. E a última pergunta, que nem Maria, faltam 7 minutos para acabar o programa. A última pergunta, como é que eu faço para o dinheiro trabalhar para mim, Regis? Não eu trabalhar tanto, eu trabalho demais, estou cansada de trabalhar. Na realidade, a maioria das pessoas trabalham pelo dinheiro, né? Quando na realidade deveria ser o contrário. Você botar o dinheiro para trabalhar para você. No momento que você faz planejamento financeiro, ou tem educação financeira, você faz... Lembra no outro bloco que nós falamos aí sobre os objetivos de curto e longo prazo? Uhum. Esse objetivo de longo prazo, de um modo geral, é um dinheiro é uma reserva financeira que você tem, e ela, ao longo dos anos, ela vai trabalhar para você, porque ela vai te dar rentabilidade, ela vai render, vai ter juros que você vai receber daquilo. Aquilo ali vai ser uma renda passiva. É o que a gente chama em finanças pessoais de uma renda passiva. É um dinheiro que vai trabalhar para você, como de aluguel. Você tem um imóvel, você tem o seu salário, você é empregado, tal, você trabalha, você é consultor, tem ganha um valor X, e você tem umas aplicações financeiras, você tem um CDB, você tem Tesouro Direto, você tem caderneta de poupança, você tem fundo de renda fixa, fundo de renda variável, você compra ações. Isto é o teu patrimônio. Isso é a renda passiva que te gera daquilo fora daquele dinheiro fixo, daquele salário fixo do teu emprego, do teu trabalho. Então a renda passiva é muito importante. O rico, o milionário, eles têm muita renda passiva. Tem um período da vida que eles trabalharam por dinheiro. Mas de um momento para outro, planejamento financeiro, com educação financeira, eles acumularam patrimônio. Suficiente. Fizeram reserva financeira suficiente para que ele tivesse um retorno disso, que seria a renda passiva. Quer dizer, o dinheiro está trabalhando para eles. Esse é o objetivo da renda passiva. Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Não você trabalhar pelo dinheiro. Muito interessante isso. Eu tenho estudado muito sobre o assunto justamente para alcançar esse objetivo, que é o meu próximo objetivo. E até contratei uma assessoria aí, bem conhecida no Brasil. Não vou também fazer propaganda de vocês não estão me patrocinando. Mas enfim, tem sido muito importante para mim porque tem aberto os meus horizontes para enxergar sobre tudo, sobre isso também. Inclusive sobre as criptomoedas, digamos assim, né? Que é um assunto, eu acho que seria para um outro programa para o Regis. Não é verdade? Com certeza. Com certeza, a cara dele, com certeza. Mas é uma coisa que eu realmente sou, assim, fascinada, são as criptomoedas. Depois a gente conversa mais sobre isso. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, né? Não é verdade, Karina? Tem que deixar um recadinho agora. Vamos deixar um recadinho. Deixa Regis primeiro. O que eu gostaria de deixar para vocês, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Faça planejamento financeiro, economize no dia a dia, fique atento aos pequenos valores, não faça parcelamentos, evite usar o cartão de crédito. Se você tiver dívidas, aprenda a negociar. Uma das coisas importantes, o brasileiro não negocia. Negocie suas dívidas. Os bancos estão doidos para receber as dívidas. Então você negocie em juros, em melhores condições. Se você achar que não conseguir umas boas negociações, você muda de banco. Mas negocie dívidas. Os bancos estão abertos para negociar as dívidas. Evite o uso do cartão de crédito. Não faça parcelamentos. E anote suas despesas. Planejamento financeiro vai levar você a ter uma boa saúde financeira no futuro. No seu futuro e da sua família. Muito obrigado. Bom, vou deixar aqui meu recadinho também, que parece que, como sempre, eu estou aqui muito oportunamente, né? Mas é mais um assunto que eu sou muito apaixonada, apesar
de eu ser da área da advocacia, mas eu aprendi a me virar nos 30 dentro dessa área financeira, tive que fazer muitos planejamentos assim, de uma forma muito intuitiva pela minha vida toda, e na marra aprendi a lidar com o dinheiro. E hoje eu faço muita economia e é um grande objetivo meu alcançar justamente essa saúde financeira que eu tenho certeza, eu já visualizo lá na frente, a Rosana, linda, maravilhosa, né? Cara da riqueza, já vejo isso, tá, gente? Mas gratidão pela presença do Regis, essa é uma autoridade no assunto realmente que tem veio a contribuir tão ricamente para o seu programa, o programa Gente pelo Caminho. E você está de parabéns por sempre estar convidando pessoas desse calibre, dessa desenvoltura para estar abrilhantando o seu programa, Kalina. Obrigada também por estar participando. Não, a gratidão é minha, gratidão imensa, Regis, por você atender o nosso convite. Rosana está aqui de novo, né, abrilhantando em nosso programa, nossa tarde. E assim, quando eu concebi esse programa, eu pensei num momento que fosse uma aula mesmo, que fosse um momento educacional, sabe? Que a gente pudesse falar de temas que a gente não fala no dia a dia, que a gente não tem acesso à informação. Né? Então, quantas pessoas estão sendo beneficiadas com uma informação de qualidade? Né? Então, agradeço de coração. Educação financeira também faz parte do desenvolvimento humano. Com certeza. Né? A gente depende disso. Então, que bom que o Regis aceitou o convite, que bom que o Regis está aqui e trouxe essa contribuição valiosíssima para a gente. Né? Eu só tenho que agradecer. Quarta-feira que vem tem talk show de novo, que a gente faz todo mês. Né? E... quarta-feira estamos aqui, Rosana, com o talk show. Vamos lá. Só um recadinho, gostaria de agradecer a Via Estilo, que é quem está cedendo esses vestidos lindos e maravilhosos aqui para brilhantar o programa da Kalina. E curta Direito de Ser Feliz no Instagram, viu? @Direito de Ser Feliz. E curta a Kalina Lígina também, como é que é? @Kalina. Kalina.Lige. Kalina.Lige no Instagram. Não esqueça. E no YouTube, Sinergia Treinamentos, a gente tem todos esses programas lá. Regis, algum recadinho final? Rápido? Curta o meu blog, regisvarão.blogspot.com.br. Gratidão. blogspot.com.br. Então, até quarta-feira que vem com o talk show. A gente vai estar com a banda do Sável aqui, a Super Plana. Vai ser top demais. Beijo, gente. Até quarta.